Tempo da Quaresma, quinto domingo. Tema 33. Um clamor de justiça. Pontos a meditar. 1. Desejo de justiça e de maior paz no mundo. Respeitar as exigências da justiça na nossa vida pessoal e no âmbito em que ela se desenvolve. 2. Cumprimento dos deveres profissionais e sociais. 3. Santificar a sociedade a partir de dentro. Virtudes que ampliam e aperfeiçoam o campo da justiça. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Fazei-me justiça, ó Deus, e defendei a minha causa. Pois vós, ó meu Deus, sois a minha fortaleza. Rezamos na antífona de entrada da missa. Grande parte da humanidade clama aos brados por uma maior justiça, por uma paz melhor, assegurada num ambiente de respeito mútuo entre os homens e entre os povos. Este desejo de construir um mundo mais justo, em que se respeite mais o homem criado por Deus à sua imagem e semelhança, é parte fundamental da fome e sede de justiça que deve palpitar no coração cristão. Toda a pregação de Jesus Cristo é um apelo à justiça, na sua plenitude, sem reducionismos, e à misericórdia. O próprio Senhor condena os fariseus que devoram as casas das viúvas enquanto fingem longas orações. E ao apóstolo Tiago, quem dirige esta severa censura aos que se enriquecem mediante a fraude e a injustiça. As vossas riquezas estão podres, eis que brada aos céus o salário que defraudastes aos trabalhadores que ceifavam os vossos campos, e os gritos dos ceifadores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Fiel ao ensinamento da Sagrada Escritura, a Igreja pede-nos que nos unamos urgentemente a este clamor do mundo e o convertamos numa oração que chegue até o nosso Pai Deus. Ao mesmo tempo, anima-nos e concita-nos a observar as exigências da justiça na vida pessoal, profissional e social, e a sair em defesa daqueles que, por serem mais fracos, não podem fazer valer os seus direitos. Não são próprias do cristão as lamentações estéreis. O Senhor, ao invés de queixas inúteis, quer que o desagravemos pelas injustiças que todos os dias se cometem no mundo e que procuremos remediar todas as que possamos, começando pelas que estão ao nosso alcance, no âmbito em que se desenvolve a nossa vida. A mãe de família no seu lar e com as pessoas com quem se relaciona, o empresário na empresa, o professor na universidade. A solução definitiva para instaurar e promover a justiça em todos os níveis está no coração de cada homem, pois é nele que se forjam todas as injustiças existentes e que está a possibilidade de tornar retas todas as relações humanas. O homem, negando e tentando negar a Deus seu princípio e fim, altera profundamente a sua ordem e equilíbrio interior, o da sociedade e também o da criação visível. É em conexão com o pecado que a Escritura considera o conjunto das calamidades que oprimem o homem no seu ser individual e social. Por isso, nós cristãos não podemos esquecer que, quando mediante o apostolado pessoal, aproximamos os homens de Deus, estamos construindo um mundo mais justo, mais humano. Além disso, a nossa fé intima-nos urgentemente
a nunca eludir o compromisso pessoal de sair em defesa da justiça, particularmente no âmbito dos direitos fundamentais da pessoa: o direito à vida, ao trabalho, à educação, à boa fama. Cumpre-nos defender o direito que todos os homens têm de viver, de possuir o necessário para desenvolver uma existência digna, de trabalhar e descansar, de escolher o seu estado, de formar um lar, de trazer filhos ao mundo dentro do matrimônio e de poder educá-los, de passar serenamente o tempo da doença ou da velhice, de ter acesso à cultura, de associar-se com os demais cidadãos para atingir fins lícitos e, em primeiro lugar, de conhecer e amar a Deus com plena liberdade. Na nossa esfera pessoal, devemos perguntar-nos se executamos com perfeição e intensidade o trabalho pelo qual nos pagam, se remuneramos devidamente as pessoas que nos prestam serviços, se exercemos responsavelmente os direitos e deveres que podem influir na configuração das instituições de que fazemos parte, se defendemos o bom nome dos outros, se saímos em defesa dos fracos, se fazemos silenciar as críticas difamatórias que podem surgir à nossa volta. É assim que amaremos a justiça. Dois, os deveres profissionais são um campo excelente para vivermos a virtude da justiça. Dar a cada um que é seu, característica própria dessa virtude, significa, neste caso, cumprir aquilo a que nos comprometemos. O patrão, a dona de casa, o chefe, obrigam-se a remunerar as pessoas que trabalham às suas ordens de acordo com as leis civis justas e com os ditames de uma consciência reta, que muitas vezes irá mais longe que a própria lei. Por seu turno, os operários e empregados têm o grave dever de trabalhar responsavelmente, com espírito profissional, aproveitando o tempo. A laboriosidade apresenta-se assim como uma manifestação prática da justiça. Não acredito na justiça dos folgazões, porque com o seu doce far niente, como dizem na minha querida Itália, faltam, e às vezes de modo grave, ao mais fundamental dos princípios da equidade, o do trabalho. O mesmo princípio se pode aplicar aos estudantes. Têm o grave dever de estudar, é o seu trabalho, e contraíram uma obrigação de justiça para com a família e a sociedade, que o sustentam economicamente para que se preparem e possam vir a prestar serviços eficazes. Os deveres profissionais são, por outro lado, o caminho mais à mão com que contamos ordinariamente para colaborar na resolução dos problemas sociais e para intervir na construção de um mundo mais justo. No seu desejo de construir esse mundo, o cristão deve ser exemplar no cumprimento das legítimas leis civis, porque, se essas leis são justas, são queridas por Deus e constituem a base da própria convivência humana. Como cidadãos correntes que são, os cristãos devem ser exemplares no pagamento dos impostos justos, necessários para que a sociedade organizada possa chegar aonde o indivíduo pessoalmente seria ineficaz. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. É necessário, pois, submeter-se não só por temor do castigo, mas por dever de consciência. Assim viveram os cristãos desde o começo as suas obrigações sociais, mesmo no meio das perseguições e do paganismo dos poderes públicos. Tal como aprendemos dele, de Cristo, escrevia São Justino nos meados do século II, nós procuramos pagar os tributos e contribuições integralmente e com prontidão aos vossos encarregados. Entre os deveres sociais do cristão, o Concílio Vaticano II recorda o direito
e ao mesmo tempo o dever de votar para promover o bem comum. Desinteressar-se de manifestar a própria opinião nos diferentes níveis em que devemos exercer os nossos direitos sociais e cívicos seria uma falta contra a justiça, às vezes grave, se essa abstenção favorecesse candidaturas tanto na composição dos parlamentos como na das associações de pais e mestres de um colégio, na direção de uma escola profissional, etc., cujo programa se opusesse aos princípios da doutrina cristã. Com maior razão, seria uma irresponsabilidade e talvez uma grave falta contra a justiça apoiar organizações ou pessoas que não respeitassem na sua atuação os fundamentos da lei natural e da dignidade humana. Aborto, divórcio, liberdade de ensino, respeito à família. Três. O cristão que queira viver a sua fé numa ação política concebida como serviço não pode aderir, sem contradizer-se, a sistemas ideológicos que se oponham radicalmente ou em pontos substanciais à sua fé e à sua concepção do homem. Não é lícito, portanto, favorecer a ideologia marxista e seu materialismo ateu, a sua dialética de violência e a maneira como entende a liberdade individual dentro da sociedade, negando ao mesmo tempo qualquer transcendência ao homem e à sua história pessoal e coletiva. O cristão também não apoia a ideologia liberal, que julga exaltar a liberdade individual, subtraindo-a a qualquer limitação, estimulando-a mediante a procura exclusiva do interesse e do poder, e considerando as solidariedades sociais como consequências mais ou menos automáticas das iniciativas individuais e não como fim e motivo primário do valor da organização social. Unimos-nos hoje a esse desejo de uma maior justiça, que é uma das características do nosso tempo. Pedimos ao Senhor uma maior justiça e uma maior paz. Rezamos pelos governantes, como sempre se fez na Igreja, para que sejam promotores da justiça, da paz e de um maior respeito pela dignidade da pessoa. E, dentro daquilo que está nas nossas mãos, fazemos o propósito de introduzir as exigências do Evangelho na nossa vida pessoal, na família, no mundo em que cada dia nos movemos e do qual participamos. Além do que, cabe em sentido estrito a virtude da justiça, viveremos também aquelas outras manifestações de virtudes naturais e sobrenaturais que a completam e enriquecem. A lealdade, a afabilidade, a alegria. E, sobretudo, a fé, que nos dá a conhecer o verdadeiro valor da pessoa, bem como a caridade, que nos leva a comportar-nos com os outros muito além do que nos pediria a estrita justiça. Porque vemos nos outros filhos de Deus o próprio Cristo que nos diz: todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.